No arquivo do banco, a gente começa com inserindo, importando o SQLite 3 e essa biblioteca OS. A gente coloca um try except para tratamento de erro, ajudou bastante, mas a gente tira depois para integrar na API. Então a gente começa aqui na primeira linha pedindo para remover esse livraria DB, passa aqui o caminho dele, pedindo para remover se existir, senão não faça nada. Daí a gente define a conexão com o SQLite 3 e com o nosso arquivo DB. Daí a gente define o cursor e vai para a criação das tabelas. A primeira tabela é a usuário. As tabelas estão todas criadas dentro de cada uma variável. Daí na usuário a gente tem a chave primária, o ID. Todas as chaves primárias estão auto-increment para facilitar. Tem o nome do usuário, o e-mail e a senha. Como todos são importantes e básicos, a gente pediu para não ser nulo. E daí a gente dá um cursor execute na variável que cria a tabela. E o commit está lá embaixo. Daí, na variável da tabela livro, na tabela tem o ID do livro, o título, o autor, a categoria, porque no front a gente está filtrando todos os livros por categoria. A descrição, que é um texto sobre o livro, um preço em decimal e o status dele. O comentário, a gente tem o ID do comentário, a gente pega também os IDs de usuário e de livro, e as estrelas, e tem também esse comentário, esse atributo é um texto, é o texto do comentário em si. Aí as chaves estrangeiras, né, referenciando as tabelas usuário e livro. Aqui na tabela pedido, que é quando um usuário pede um livro, a gente tem então o ID do pedido, aí o ID do usuário, o valor do pedido, o valor total, e o status do pedido, e daí a gente tem a chave estrangeira de usuário, aqui da tabela, referenciando a tabela usuário. No carrinho, são todos os livros que estão no carrinho, aí tem o ID do carrinho de cada usuário, o ID do pedido, o ID do livro, a quantidade, um preço e um preço total, um preço unitário, um preço total. E daí a gente tem as chaves estrangeiras referenciando as tabelas pedido e livro. Aí aqui a gente dá um cursor execute nesse drop treasure, porque a gente criou uma treasure, duas na verdade, para insert e uma para delete da tabela carrinho, que seria para atualizar essa variável do preço total, tá? Então aqui ele pega a quantidade e o preço unitário e ele multiplica, tá? Aí essa aqui é a treasure do insert, é só para dar uma atualização. Só para dar uma atualização. Aí aqui a de update, porque não pode ter, não pode fazer uma sozinha. Daqui a gente dá o commit para criar todas as tabelas. Aí aqui a gente começa com a inserção de valores. Então tem aqui ó, o nome do livro, nessa primeira aspas, o nome do autor, a categoria, a descrição, e mais para frente está o preço. A gente está passando aqui, ó, por uma lista. Aí a gente dá o execute many para inserir todos os valores de uma vez. A gente dá o execute many. Aí aqui inserindo valores de comentário, execute many, inserindo valores para o usuário e a gente dá o commit de novo para de fato inserir. Aqui também a gente tirou do front, é só umas consultas para verificar que está sendo possível pegar as informações.
Aqui, essa parte das consultas, a gente retirou do front, mas coloquei aqui só para a gente ver que está sendo possível gravar os dados na tabela e consultar esses dados. Então, a gente pede para o cursor executar um select de tudo que tem na tabela usuário. Aí, a gente define essa variável aqui, resultado, que vai ser para o cursor pegar todos os valores. A gente pede esse método fetchAll aqui para ele pegar todos os valores. Aí a gente dá o commit e faz um for, cria esse registros aqui vazio e para percorrer dentro do resultado, que é todos os valores. E pede para imprimir cada valor aqui, então, do registro. E daí o resultado foi esse aqui. Ele imprime o nome, o e-mail, a senha e o ID. Para a consulta, então, da Trigger, a gente faz aqui o carrinho, essa daqui é a quantidade, esse terceiro valor, e esse quarto valor aqui é o preço unitário. E aqui, esse último valor seria o preço total. Então, aqui, a gente pode ver que ele faz. Aqui está a quantidade, o valor 3 aqui é a quantidade, o 120 é o preço unitário do livro, e o 360 é o valor atualizado. Aqui é a conexão, um para imprimir tudo, e aqui terminam os testes. Aí aqui os excepts, para a gente encontrar um erro do banco, ou algum outro erro de lógica, alguma coisa de escrita, de síntese. E daqui a gente fecha, se o cursor existir, a gente fecha, e ele estiver aberto, e se a conexão estiver aberta e existir, a gente fecha e acabou o nosso banco. A gente tem todas as nossas tabelas, né, os registros dentro das tabelas que a gente exportou pelo DB Browser em arquivo JSON. Então, aqui tem o comentário.json com todos os comentários dentro, o ID do livro, o nome do usuário, tudo aqui dentro. A gente também tem o pedido, o livro.json, que a gente armazenou todos os livros, a gente colocou 40 livros. E também ali a gente tem o ID usuário JSON, que a gente cadastrou alguns usuários aqui dentro. Já a tabela pedido.json e o carrinho.json a gente deixou vazia, porque a gente queria que elas armazenassem só as informações, os pedidos que fossem processados no carrinho. E a gente também fez esse mesmo esquema também com o comentário JSON, além de mostrar os comentários que já estão gravados no back, a gente também tem a opção do usuário comentar e ser salvo pelo front no back. Agora, mostrando um pouquinho do código, a gente fez toda a integração a partir do Node Express. Então, aqui tem o nosso servidor do Node Express aberto, e aqui tem o localhost também no terminal. E a primeira coisa que eu vou começar mostrando é justamente esse arquivo. Aqui a gente tem todas as configurações da API que a gente criou, então ali tem o CORS, né, a permissão do CORS. Aqui a gente está passando também o app use, né, para que ele consiga acessar as imagens. Aqui a gente também colocou o NodeMayor para ele conseguir buscar o e-mail, coisa para retornar e-mail e senha depois do preenchimento do formulário. Não está em uso no momento, mas a gente adicionou. Aqui embaixo a gente tem também a function ler comentários que a gente colocou para ele conseguir buscar todos os comentários que tinham no fórum, para que também fosse possível salvar comentários. Então aqui tem ler comentários, essa função que está pegando o caminho aqui, né, que está indo no comentário.json, que foi da tabela que a gente exportou do banco, que a gente fez com Python. Aqui tem o function salvar comentários, também está fazendo a rota do JSON. Aqui tem o function ler livros, que a gente usou primariamente para conseguir mostrar o registro dos livros, a descrição, o autor e essas coisas. Aqui a gente tem para ele pegar, né, conseguir pegar o API GET, para ele pegar os comentários de dentro da API que a gente gravou lá. E aqui tem o post, que é para ele mostrar. Então aqui tem uma const, né, novo comentário, quer dizer que é de edição, para você adicionar o seu comentário no fórum e ele conseguir ser gravado aqui. Então tem o ID usuário, delivery, estrelas, tudo que a gente colocou nas tabelas do banco de dados. Aqui tem outra API GET, só que esse é para os livros. E aqui tem o do produto também, que é dos livros, que está fazendo o retorno e está também pegando todos os livros que a gente salvou na API para poder mostrar lá na frente, no front. E aqui, rapidamente, só para mostrar, a gente tem a nossa API, né, rodando no localhost, hospedada aqui. Aqui a gente colocou todas as informações, então as tabelas JSON, usuário.json, comentário.json, livros.json, a gente colocou todas elas para cá,
Então, todas as informações estão dentro dessa API e estão sendo transportadas para o front do nosso site.